capítulo de número 22, o verso 42 e o verso 43 ao 44, são palavras que foram narradas pelo doutor Lucas. Lucas é conhecido na Bíblia como o médico amado. Lucas tinha essa profissão, ele era médico e ele mesmo escreveu o Evangelho que tem por título o seu nome e também escreveu Atos dos Apóstolos. Quando eu abro a minha Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, no Novo Testamento, eu venho me deparar com os 4 evangelhos que são conhecidos e classificados como evangelhos sinóticos. Por que evangelhos sinóticos? Porque eles têm em comum o mesmo contexto, tratam do mesmo contexto, falam da mesma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus, ele escreve o Evangelho destinado aos judeus. Marcos, por sua vez, escreve o Evangelho destinado à igreja de Roma, aos romanos. Mas o médico amado, o doutor Lucas, por sua vez, escreve o Evangelho destinado ao seu patrão Teófilo e alguns crentes gentios da época. Lucas escreve o seu Evangelho e Atos dos Apóstolos, louvado seja o nome do Senhor, com um propósito, com uma finalidade: informar ao seu patrão Teófilo a respeito do que ele já havia ouvido acerca de Jesus Cristo. Lucas, apesar de não ter sido discípulo de Jesus, Lucas, apesar dele não ter andado com Jesus, Lucas, apesar dele não ter presenciado o que Mateus, João, Pedro e os demais discípulos presenciaram, ele narrou fatos e acontecimentos que Mateus não narrou, que Mateus não escreveu, que Marcos não escreveu, que João não escreveu. Lucas foi muito detalhista em escrever o seu Evangelho. Por quê? Porque Lucas, apesar de não ter vivenciado aquilo que alguns dos discípulos que escreveram vivenciaram, ele fez pesquisas, louvado seja o nome do Senhor, minuciosas, detalhadas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pessoas que vivenciaram, pessoas que estavam perto, pessoas que presenciaram e viveram certos momentos que estão descritos na narrativa de Lucas, informaram a ele acerca dos acontecimentos que eles viveram. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Igreja de Cristo, por volta de 58 a 59 depois de Cristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo está na prisão de Cesareia, e nessa época Lucas também foi ter com o apóstolo Paulo. Lucas também foi ter com Paulo para ter mais informações, para dar mais conteúdo à sua pesquisa, para ele ter mais certeza naquilo que ele estava escrevendo. Louvado seja o nome do Senhor. E pode ter certeza, Lucas foi o único escritor do Novo Testamento que escreveu, aleluia, os acontecimentos da vida de Jesus em ordem cronológica. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Evangelho segundo escreveu Lucas é o Evangelho com mais detalhes fisiológicos e medicinais, devido à sua profissão, porque Lucas, louvado seja Deus, era médico, então ele sabia, ele tinha certeza daquilo que ele estava escrevendo, daquilo que ele estava falando. Louvado seja o nome do Senhor. Mateus vem escrever o seu Evangelho por volta de 60 a 70 anos depois de Cristo. Marcos, por sua vez, escreve o seu Evangelho por volta de 55 a 65 depois de Cristo. Porém, Lucas, como o apóstolo Paulo foi preso em Cesareia por volta de 58 a 59 depois de Cristo, ele também foi fazer pesquisas
aleluia, acerca de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E ele escreve por volta de 60 depois de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Lucas tinha total certeza daquilo que ele estava escrevendo, por suas fontes serem confiáveis. Lucas também consultou o Evangelho segundo escreveu Marcos, para ter base na sua pesquisa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, um médico amado, foi um dos evangelistas, foi um dos que escreveram os evangelhos, que tiveram muitos acontecimentos, que em Mateus não é narrado, que em Marcos não é narrado, que em João não é narrado, mas somente no seu evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós abrimos a Bíblia para olhar o Evangelho segundo escreveu Lucas, Diácono Antônio, nós vamos ver que Lucas inicia, aleluia, relatando o porquê, a causa, o motivo e a razão por que escreverá o seu Evangelho. Por causa, louvado seja o nome do Senhor, da ordem dada, devida à ordem dada pelo seu patrão Teófilo, para informar a ele das coisas que o seu patrão já havia ouvido. Então Lucas faz as suas pesquisas, tem as suas fontes de pessoas que vivenciaram e presenciaram momentos extraordinários. Então Lucas começa a escrever o Evangelho e ele narra primeiramente, escreve primeiramente o motivo, a razão pelo qual ele está escrevendo o Evangelho. Logo após, ele inicia falando a respeito do anúncio de Jesus Cristo, depois da genealogia, o seu crescimento, o batismo e, consequentemente, dos milagres que Jesus começou a operar no meio do povo da época. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Quando nós olhamos na Bíblia, nós vamos ver no Evangelho segundo escreveu Lucas várias histórias, várias narrativas bíblicas que de fato não encontramos nos demais evangelhos, como por exemplo o filho da viúva de Naim que morreu, louvado seja o nome do Senhor. E Lucas descreve de uma forma tão preciosa, tão maravilhosa, que ele é capaz de, aleluia, falar que Jesus moveu-se de íntima compaixão por aquela mulher, pelo fato de ela ter perdido o seu filho. Lucas louvado seja o nome do Senhor, minuciosamente detalhista ao dizer que Jesus moveu-se ao ver a mulher de íntima compaixão por ela. Uma coisa que nós não encontramos em Mateus, uma coisa que nós não encontramos em Marcos, uma coisa que nós não encontramos em João, nós vamos ver em Lucas. Mas o que nós devemos entender é que cada um escreveu o seu ponto de vista. Mateus vai escrever daquilo que ele vivenciou, daquilo que ele presenciou, daquilo que ele viveu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, por sua vez, não era discípulo de Jesus, mas era discípulo de Pedro. Pedro era, aleluia, mestre de Marcos. Marcos era discípulo de Pedro. Então Marcos também vai narrar o seu evangelho. Só que Marcos vai ser bem breve. Marcos, louvado seja o nome do Senhor, ele vai de fato no ponto central. Louvado seja o nome do Senhor. Só que Lucas vai ser mais detalhista. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E quando nós nos aproximamos do final do Evangelho segundo escreveu Lucas, nós vamos ver que Jesus ele inicia os seus sermões proféticos. Jesus dá instruções aos seus discípulos. Jesus fala do que iria acontecer nos últimos dias. E após isso, louvado seja o nome do Senhor, vai iniciar na vida de Jesus uma fase que é
que é a fase em que ele tem que ir para o Calvário. É a fase em que Jesus agora está perto, está próximo da cruz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus reúne os seus discípulos, faz a última Santa Ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Anuncia quem era aquele que iria traí-lo. E após informar quem era aquele que iria traí-lo, após terminar a Santa Ceia com os discípulos, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jesus sai daquele cenário da Santa Ceia e vai para onde ele costumava ir, onde o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras era o refúgio, digo eu, aleluia, de Jesus. O Monte das Oliveiras, nós vamos ver que era um dos pontos em que Jesus sempre, aleluia, se direcionava para lá. Então Jesus sai do cenário da Santa Ceia, aleluia, e vai para o cenário do Monte das Oliveiras. E quando Jesus chega no Monte das Oliveiras, igreja do Senhor Jesus Cristo, ele vai até o Getsemane, até o jardim do Getsemane, aleluia, com os seus discípulos. E quando ele chega no jardim do Getsemane, aleluia, Jesus começa, aleluia, a entrar em desespero. Jesus começa a entrar em angústia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nesta noite, imagina o cenário comigo. Jesus chama, aleluia, os discípulos e eles vão para o Monte das Oliveiras. Jesus então se direciona até uma pedra no jardim e Pedro, André e João vão com ele. E Jesus se aparta um pouco deles. Louvado seja Deus. E Jesus começa então a orar, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que eu aprendo aqui é que em meio, aleluia, os momentos difíceis da nossa vida, em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio às diversidades, parece que está tudo, aleluia, dando errado, parece que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o importante é dizer: faça-se a tua vontade, ó Deus. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E naquela noite, foi uma noite de angústia. Jesus passou uma madrugada em angústia. Jesus passou uma madrugada em desespero. Jesus passou uma madrugada em pavor. Jesus passou uma madrugada com medo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus começou a orar dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Irmã Cleia, a angústia era tão alta, o medo era tão grande, o pavor, aleluia, era tão intenso, aleluia, que isso fez com que Jesus orasse mais intensamente. O texto que lemos vai dizer, aleluia, que um anjo desce do céu e começa a consolar, começa a confortar Jesus. Imagine agora o cenário: o Verbo encarnado, o Filho de Deus encarnado, aleluia, agora está em angústia, agora está em agonia, pelo fato de saber que o Calvário está se aproximando, pelo fato de saber que a cruz está perto, aleluia. Agora desce o anjo do céu para o confortar, para o consolar. Louvado
Louvado seja o nome do Senhor. E ele orava em agonia, orava intensamente, profundamente. E aconteceu, aleluia, de Jesus entrar em um efeito, em um fenômeno raríssimo, que a ciência vai chamar de hematidrose. Louvado seja o nome do Senhor. É quando, aleluia, em efeito raríssimo, acontece dos pequenos vasos sanguíneos ou capilares que estão debaixo, aleluia, das glândulas sudoríparas se romperem, aleluia. Então Jesus começou a suar, Aleluia. grandes gotas de sangue, aleluia. Isso é provocado por um grande estresse, pavor, medo, aleluia, angústia, sofrimento. Imagina isso tudo acumulado, aleluia, na mente de Jesus. Imagine a angústia tão grande, o medo tão grande, o pavor tão grande, ao ponto de Jesus, aleluia, entrar nesse efeito, nesse fenômeno raríssimo, em suar grandes gotas de sangue. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que essas gotas de sangue desciam do seu corpo até o chão. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele está em agonia, presbítero. Agora ele está com medo. Agora ele está, aleluia, debaixo de uma fraqueza física, um estresse, aleluia. O sofrimento físico de Jesus inicia aqui no Getsemane. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O seu sofrimento físico não iniciou quando Jesus, aleluia, pegou e carregou a cruz. O seu sofrimento físico não iniciou quando Jesus, aleluia, teve que carregar a cruz até o Calvário. O seu sofrimento físico não iniciou, aleluia, quando colocaram, aleluia, uma coroa de espinho na sua cabeça. O seu sofrimento físico inicia aqui no Getsemane, quando em agonia, quando em estresse, quando em pavor, aleluia, ele começa a suar grandes gotas de sangue. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.